No vídeo anterior, eu falei sobre como ajudar a orientanda a chegar a uma decisão profissional. E uma das coisas que eu trouxe foi que a decisão, ela não aparece ali pronta. Ela vai sendo construída ao longo do processo. Só que mesmo quando o processo acontece, mesmo quando o orientando se envolve, investiga, constrói critérios, ainda assim, em alguns casos, a decisão ela não acontece. E isso costuma gerar muita angústia, tanto para o orientando quanto para o próprio orientador, porque fica ali aquela sensação de que algo não fechou. Só que na prática, nem sempre a dificuldade de decidir está ligada à falta de informação ou à condução do processo. Muitas vezes o que está em jogo é uma outra coisa. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. E ao longo desse tempo eu acompanhei muitos processos em que o orientando chegou ali muito perto da decisão, só que encontrou muita dificuldade em dar esse passo final. E esses casos são muito ricos do ponto de vista clínico, porque eles mostram que decidir não é só uma questão de informação, é também uma questão emocional. Então vamos para o nosso ponto 1. Às vezes a dificuldade não é sobre a escolha, é sobre o que ela representa. Então nem sempre o orientando ele está travado na escolha em si. Muitas vezes ele está travado no que aquela escolha representa. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu já acompanhei um caso em que o orientando tinha clareza sobre o caminho que ele queria seguir, ele se identificava com a área, já tinha investigado bastante, conseguia se imaginar naquele contexto com consistência, só que ainda assim ele não conseguia decidir. Quando a gente começou a aprofundar, apareceu uma coisa muito importante. Escolher aquele caminho significava se afastar das expectativas familiares muito fortes. Era uma família que valorizava muito determinadas profissões mais tradicionais e aquela escolha acabava não se encaixando nesse padrão. Então, na prática, decidir não era só escolher uma profissão, entende? Era também se posicionar de uma forma diferente dentro da própria família. E isso torna o processo muito mais complexo, porque a dificuldade não está na escolha profissional em si, mas está nas implicações emocionais dessa escolha. Ponto 2. O medo de errar pode paralisar a decisão. Então, o outro fator muito comum é o medo de errar. Só que não é um medo simples, é um medo que vem acompanhado de uma ideia muito rígida sobre a escolha. Como se aquela decisão ela precisasse ser definitiva, perfeita, sem possibilidade de revisão. Vou te dar um exemplo. Eu já acompanhei uma orientanda que tinha boas opções, ela tinha critérios, ela conseguia ali analisar as possibilidades com muita clareza, só que na hora de decidir, ela travava. Quando a gente foi explorar isso com mais cuidado, ficou muito claro que havia uma expectativa muito alta sobre essa escolha. Ela via essa decisão como algo que definiria toda a trajetória dela, como se não houvesse espaço para mudança ao longo do tempo. E diante disso, qualquer escolha parecia arriscada demais. Então percebe que a paralisação aparecia ali como uma forma de proteção, como se não decidir fosse mais seguro do que correr o risco de escolher errado. Se você trabalha ou tem interesse em trabalhar com orientação profissional, aproveita para se inscrever no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho conteúdos sobre a prática clínica da orientação profissional e sobre os desafios reais que aparecem na condução dos processos. E vamos para o nosso ponto 3. A dificuldade de renunciar também impede a decisão. Um ponto, então, que aparece com muita frequência e que nem sempre é tão evidente é a dificuldade de abrir mão. Porque quando o orientando está no momento de escolha, ele ainda está em contato com várias possibilidades. E muitas vezes, mais de uma opção faz sentido para aquela pessoa. Vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu já acompanhei um orientando que ele tinha interesse por áreas muito diferentes entre si. Ele se via em mais de um caminho, ele conseguia imaginar possibilidades reais em cada um deles. E isso, à primeira vista, podia parecer ali mais positivo. Só que na prática, isso dificultava muito a decisão, porque qualquer escolha implicava deixar outras possibilidades para trás e ele tinha muita dificuldade em sustentar essa renúncia. Então ele ficava ali, revisitando as opções, reavaliando, voltando atrás, num movimento que parecia indecisão, só que na verdade estava muito ligado a essa dificuldade de abrir mão. E isso é muito importante de reconhecer, porque decidir também é perder algumas possibilidades.
E esse é um movimento emocional que precisa ser elaborado. Ponto 4. Em alguns casos, a decisão ela ainda não pode ser tomada. E esse é um ponto que eu acho muito importante de trazer aqui. Nem sempre orientando não decide porque ele está travado. Às vezes ele não decide porque ele ainda não tem condições de decidir. E isso muda completamente a forma de condução. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu já acompanhei casos em que o orientando ainda tinha pouco contato com o mundo profissional. Então ele conhecia as profissões de forma muito teórica, só que ainda não tinha experimentado situações, não tinha referências mais concretas. Em outros casos, a pessoa estava em um momento de vida muito instável, muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, pouca sustentação emocional para lidar com uma decisão que é mais estruturante. E nesses contextos, forçar uma decisão pode não ser o melhor caminho, porque a decisão precisa de base, precisa de repertório, de experiência, de elaboração. Então, às vezes, o trabalho do orientador, ele não é conduzir imediatamente para uma escolha. É ajudar a construir as condições para que essa escolha possa acontecer mais adiante. Isso pode envolver ali ampliar repertório, incentivar experiências, organizar melhor o momento de vida, e isso também é uma condução clínica. Então, para resumir a nossa conversa de hoje, quando um orientando não consegue decidir, mesmo após o processo, é importante sair dessa ideia de que algo deu errado. Nem sempre se trata da falta de informação ou de um problema na condução. Muitas vezes o que está em jogo são aspectos mais profundos, ligados ali ao significado da escolha, ao medo de errar, à dificuldade de abrir mão, ou até ao momento de vida em que aquela pessoa ali se encontra. Quando o orientador consegue ampliar esse olhar, ele deixa de pressionar por uma resposta e passa a compreender o que está sustentando aquela dificuldade. E isso é o que permite uma condução mais cuidadosa, mais precisa e mais coerente com o processo do orientando. Se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo e compartilhe com alguém que também se interessa pela prática da orientação profissional. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco, porque eu vou continuar trazendo conteúdos sobre técnicas, sobre condução dos processos e sobre os desafios reais da orientação profissional na prática.